Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um Família, um projeto de Deus. E o nosso tema hoje será que o nosso lar deve ser um ninho de amor. Aqui conosco estão o pastor Guilherme e o pastor Felipe. Paz do Senhor, Guilherme. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Felipe e a todos que estão assistindo conosco este programa, e sempre recomendamos daqueles que assistem pelo YouTube ou até mesmo pela TV Manaim, que sigam o nosso canal no YouTube, compartilhe este conteúdo e curta, e possa até fazer algum comentário que o irmão, a irmã, aquele que nos assiste achar necessário. Paz do Senhor, Felipe. Pai do Senhor, pastor Marcelo, Pai do Senhor, pastor Guilherme, a todos aqueles que estão assistindo este programa, paz do Senhor a todos. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, enviar um abraço à irmã Cleusa, da igreja de Santa Cecília, ovelha do pastor Flávio Rosa, que já trabalha há muitos anos no Manaim e sempre foi uma intercessora dessa obra e uma intercessora dos pastores dessa obra. Um grande abraço a essa serva do Senhor. Pedi ao pastor Guilherme que possa ler o versículo base para o nosso tema hoje. O versículo base do tema de hoje está no Salmo de número 84, verso 3, que diz assim: Até o pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nós poderíamos abrir o tema de hoje, primeiro mostrando a base, porque esse tema está inspirado neste versículo. Porque a andorinha fez ninho para si e para a sua prole, ou seja, para a sua família. E isso nos faz recordar que há muitos anos o Senhor deu essa palavra para todos nós, que os nossos lares deveriam ser um ninho de amor. E quando nós ouvimos uma expressão como essa, eu acho que vem ao entendimento de todos nós, o lar ser um ninho de amor está muito ligado ao ambiente do lar. O lar ser esse ambiente para a criança, para os adultos também, esse ambiente acolhedor, esse ambiente aquecido de calor humano, de afeto, que o ninho traz o ninho tem essa expressão, o ninho realmente é isso e traz essa simbologia de um lugar onde você se sente seguro, um lugar onde você está protegido, um lugar acolhedor. Então nós gostaríamos de abrir então assim com esse tema, porque o que nós percebemos hoje em alguns lares é um ambiente muito tóxico, um ambiente muito pesado, em muitos lares há muito atrito. Não há como dizer que um lar desse é um ninho. Exato. Porque não há conforto, é um lar onde há muito desrespeito. As pessoas se desrespeitam muito. A forma com que o marido fala com a esposa na frente dos filhos é uma forma, às vezes, agressiva, um diminuindo o outro. Então, esse lar não é um ninho. E o perigo de quando um lar não é um ninho é que o passo que vai, os pássaros, os filhotes, quando voam, podem não querer voltar. Então, acho que a gente podíamos abrir agora falando dessa questão, o ambiente de um lar. E o ninho, ele dá uma expectativa, ou ele gera. Quando você vê um ninho, você imagina que ali há filhotes, ali há uma mãe. Então ele já na mente nossa, ele já traz um sentimento de vida ali, de aconchego, de um local seguro até. Porque você vê um ninho, seja na árvore ou em algum canto, às vezes de uma varanda, de uma casa, já vem à mente, ali há vida, ali há amor, porque você vê os pais ali envoltos daquele ninho, envolvido no cuidado com os filhotes, você já imagina, tem filhotes, você vê. Então o ninho, o nosso lar como ninho, ele tem que ter essa característica, o amor, o cuidado, o zelo, a esperança de vida, não é? Que traz esse sentimento também, não é? Você vê uma família envolvida em torno daquele ninho. Então, esse lar, que por vezes no mundo que nós estamos vivendo, de conflitos, de desentendimentos,
às vezes você não vê mais o lar com essa característica. Mas o Senhor é aquele que traz o amor dele, nos envolve novamente nesse momento de amor, de unidade da família, onde todos estão envolvidos em prol da vida. E a vida é o Senhor presente Amém. dentro desse lar, não é? E, na verdade, o ninho é uma arte. Se você olhar direitinho como é feito, é uma obra de arte. E muito bonita, inclusive. Como é bonito ver o ninho. Exato. Pastor Marcelo, pastor Guilherme, como o pastor Guilherme estava até falando, pastor, essa arte, né, de ter a família como um ninho, como um lugar de amor, isso cabe muito aos pais, né? Porque os pais têm a maturidade, são os responsáveis, né, pelo lar, e muitas vezes durante o dia, às vezes passaram um dia terrível, É verdade. um dia no trabalho que às vezes foram cobrados, que as coisas não deram certo, que vieram notícias, né, desagradáveis, e para ter essa arte de manter o ninho lindo, de manter o ninho, né, um ambiente confortável para os filhos, os pais precisam, né, ter essa condição de não levar isso para dentro de casa, né, para não trazer para dentro de casa assuntos que vão muitas vezes tumultuar a família, que vão muitas vezes trazer desconforto. Então, é uma arte também nesse sentido, né, da verdade. atitude dos pais. É a arte do bom convívio. Exatamente. Né? Que é desafiador nos dias corridos que estamos vivendo, né? Mas quando o pai, a mãe, os pais conseguem dominar isso, o ninho não é abalado. Você pega o ninho, ele tá sólido, né? Muitos talvez tiveram essa oportunidade de colocar a mão em um ninho, você vê uma solidez ali, você não coloca a mão num graveto, ele desmonta todo. É compacto, né? Ele é compacto, então o pai e a mãe que tem essa característica, como o pastor Felipe mencionou aqui, diante de grandes tempestades, dias turbulentos, quando você chegar no seu lar e transmitir uma paz, transmitir esperança, a palavra nos faz isso também, solidifica aquela união ali. Verdade. Eu acho que todos nós temos que ter, encerrando esse tópico, esse compromisso em preservar o ambiente do lar, em saber Muito o bom. que falar na hora certa. E isso é um ponto muito importante, porque os filhos que crescerem nesse ambiente vão ter uma base familiar muito forte. Agora, a gente está falando tão assim do ninho, e o que é impressionante é que o ninho é feito de gravetos. Quer dizer, são coisas pequenas. A gente às vezes acha, para ter um lar como um ninho de amor, tem que ter grandes coisas, ou grandes conquistas materiais, ou uma casa imensa. Não. Um ninho que é tão aconchegante, tão acolhedor, é feito de gravetos. O passarinho lá com o bico dele, no biquinho, né? Pega um gravetozinho, coloca, outro gravetozinho, coloca. Então, o que faz... Porque está muito ligado aqui, eu acho que o graveto é o dia a dia. É o dia a dia que faz o ambiente. Não é um dia especial, quando teve um grande acontecimento, um aniversário, todo mundo aquele dia. Verdade. É um dia atípico da vida, uma viagem. Não, o cuidado, com os gravetos do dia a dia. É como fala com o outro, é respeitar o limite do outro dentro da casa, respeitar a privacidade do outro, é respeitar até o defeito do outro, respeitar as manias do outro. Porque a impressão que dá hoje que nos lares é que está acabando o respeito. E as pessoas não respeitam mais nada. E achar que você tem que só respeitar as qualidades. Não, aí a barreira seria muito fácil, né? É respeitar as manias, respeitar a privacidade, até os defeitos, porque tem que ter defeito, não tem como não ter defeito. E aprender a conviver. Então, Zacarias fala assim, quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque são as coisas pequenas que fazem que existam as grandes, né? Exato. E o senhor estava falando dos gravetos, nenhum graveto é igual. Ele é torto, o outro tem uma ponta, o outro é mais grosso, o outro é mais fino, mas é a sabedoria que Deus dá aos pais
dele aproveitar todos os gravetos. São os dias diferentes, aquilo que o senhor está muito falando. bom, é. Então, nenhum dia é igual ao outro. Todo dia vai ter um verdade. desafio, uma diferença. Um vai ser mais longo para alguns, o outro vai ser mais curto. Então, mas os pais vão dominando aquele ambiente e vão tornando aquela estrutura familiar forte. Ou seja, os pássaros não vão lá e escolhem, eu só quero esse graveto aqui, desse tamanho, dessa medida. Não. Eles pegam e vão se adaptando ou colocando os gravetos de forma que há ali, no final, um conjunto que foi construído, né? E você vê como isso é verdade? Todos nós, praticamente, nós sempre tem exceções, temos na memória pequenos momentos com nossos pais que nos marcaram. E foram gravetos. Muito bom. Foi um momentozinho que ele ficou ali com a gente brincando, foi uma brincadeira que ele sempre fazia com a gente. Sim. Né? É Muito uma bom. coisa que ele sempre fazia. Ele fazia, vão ali comprar fruta. Cada uma tem a sua história. Mas não passavam de gravetos. Mas que formaram em nós memórias desse ninho, desse momento acolhedor. Sim, pastor, até porque o ninho, né, em si é formado, como o senhor disse, de pequenas coisas, pequenos detalhes, de pequenos gestos do dia a dia. Às vezes um gesto de carinho com seu filho. Às vezes ele teve um dia difícil na escola, brigou com o amiguinho, você chegou, acolheu, deu um abraço nele, uma pequena coisa. Muito bom, hein? O que é isso para um pai? Você deu um abraço no filho, Glória a Jesus. aquele ninho foi preservado. A mesma coisa, sua esposa às vezes está em situação difícil, às vezes no local, né, estudantil, ou na faculdade, na escola. Chegou lá, o esposo veio com um sorriso. Um sorriso, um pequeno gesto, né? Exatamente. Um pequeno graveto. Um sorriso. E o ninho foi preservado, o amor, né? O respeito. Um olhar, às vezes. Um olhar. A criança vê que o pai está olhando. Isso Ele está fazendo tudo. É interessante que os filhos são assim, eles estão fazendo tudo e olhando para o pai, para ver se o pai está vendo. Tá observando. Ela quer aquele olhar, né? É um gravetozinho. Você olhou, pronto. Ganhou Ela o dia. faz diferente já. Exatamente. Agora, tem um segredo aí no ninho. E aí, Guilherme, que todos nós vivemos no interior, né? Então conhece um pouquinho. Obviamente, qual o segredo do ninho? É a saliva do passarinho. Na saliva dele tem como fosse uma enzima. Então, quando ele pega um graveto e coloca, essa enzima funciona como fosse uma pequena cola, faz com que um graveto fique preso ao outro. Por isso que você pegasse um monte de graveto e colocasse junto. No primeiro vento que desce, você queria espalhar tudo. Porque você pega o ninho, você vê que ele está compacto. Ele é uma peça só. Mas por que aqueles gravetos todos estão assim colados? Você pega aqueles que estão colados, você balança assim e não solta, não. É a saliva. É a saliva do pássaro, que vai fazendo, um colando no outro, aquilo fica firme. Quando o vento bate, não espalha. Muito bom. Então, esse é o segredo de um lar ser um ninho de amor. É ter essa saliva, essa graça, essa enzima que é o Espírito Santo, que faz com que pequenas coisas somadas se transformem num lar especial. É ter essa palavra de sabedoria, essa palavra de graça na hora certa. Né? Porque todo filho tem um momento que ele precisa de uma palavra do pai. Tem dia que o pai precisa também do filho. Sim. Então, ter essa operação do Espírito Santo, essa graça dentro do lar, faz coisas pequenas ficarem fortes. E se nós formos olhar, é interessante esse detalhe, né, daquilo que solidifica os gravetos, porque se nós formos olhar, as famílias do mundo que vivemos estão aí, são ninhos, tem graveto, mas para permanecer tem que ter essa substância, que nós podemos até falar assim, essa substância de Deus para solidificar a estrutura humana, né? Que são os gravetos. Então, é aquilo que a gente tem aprendido, né, na escola bíblica, Muito a substância, o aiônios, né, a palavra viva. Muito então, bom, quando tem essa palavra, que os pais têm essa graça, que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo dá a nós, essa substância de Deus, ela solidifica o lar. Ela preserva o lar. E as pessoas olham e falam, gente, veio o vento, veio a tempestade, como aquele lá está de pé? Porque tem a substância de Deus ali presente. Muito não é? bom. E até é uma operação do Senhor, né, pastor? Porque
ele faz? Ele une os gravetos, né? Ele Oh, une. muito bom. Então, essa ação do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida, não separa, né? Não separa. Cada dia Glória a nos une, Jesus. Muito une a bom. família no Senhor, une, né, no mesmo sentido de servir ao Senhor, de ter um lar, né, agradável, tanto entre eles e o Senhor. Muito Então, bom. essa ação do Espírito Santo na vida do pai, às vezes na vida do filho, faz isso, né? Nos faz Muito unidos, né? Uma família unida no Senhor. Muito bom. É Jesus. Outro segredo do ninho é porque os pássaros fazem sempre seus ninhos em lugares altos. E por que isso? Por causa dos predadores. Porque o pássaro, obviamente, não tem arma de defesa. Um pássaro é tão pequeno, não tem como se defender de nada, nem enfrentar nenhum outro animal. Mas ali está a grande proteção dele. É ali que ele protege os filhos, seus filhotes. Ele faz o seu ninho nas árvores, nos telhados, em pedras. Então, o maior dos predadores não consegue chegar lá. Exatamente. Então, esse é um dos segredos para aqueles que querem ter um lar preservado na presença do Senhor. Construa o seu lar em lugares altos. Muito bom. Né? A palavra fala isso, nós temos que buscar os lugares altos em Cristo Jesus. Ou seja, construa um lar espiritual. Exato. Porque os predadores estão aí hoje. E o lar, né, o lar no lugar alto, ele não está exposto aos predadores. Então, a preservação da família, que hoje nós vemos, né, muitas vezes não se exponha ao mundo, aos predadores dessa vida, não se exponha, não exponha seus filhos aos predadores dessa vida, né? Mantenha ele em locais altos, onde o Senhor, ou como a águia faz, né, nas fendas da rocha, e lá eles serão seguros, lá os seus filhos estarão seguros, a sua família estará segura, né? Tem até um versículo no livro de Jó, no capítulo 39, verso 27, que diz assim: ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas, mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Porque os predadores estão por aí, né? Nas faculdades, nas escolas, na internet, nos programas. Sim, em todos os lugares, né, nós vemos predadores e o intuito deles é acabar com a família, é destruir o quê? O ninho, esse ambiente, né, tão agradável. Então nós pais, nós precisamos ter essa preocupação de ter um lar espiritual, né, de oração, de comunhão, em que os pais e os filhos busquem ao Senhor juntos e assim vão ser preservados, né? O que habita no abrigo de Deus morará sob sombra de amor. Então, assim, evita, assim, até um conselho, né? Evitar de expor. Às vezes a gente expõe o filho na rede social, às vezes em certas situações, e só vai trazer o quê? O olhar de quem? Dos predadores. Então, em vez disso, vamos esconder eles na presença do Senhor, em oração, em súplica, em jejuns. Essa observação do Felipe foi muito importante, porque é isso que o pássaro faz. Você vê que eles colocam os ninhos escondidos. Ele pega o ninho, coloca na copa de uma árvore, num cantinho de um telhado. Você nem percebe às vezes. Nem percebe. Às vezes dentro de uma árvore, de uma samambaia, assim, você nem percebe. Lá dentro, o que tem uma coisinha ali dentro? Ou seja, esconda a sua família. Porque se o pássaro colocar o ninho, ele já é pequenininho, em lugares expostos, o predador vai pegar fácil. Então muitas pessoas expõem demais as famílias, como o Felipe falou, nas redes sociais, a intimidade da família. E às vezes até uma criança que foi uma coisa maravilhosa, espiritual, e já faz um vídeo, quer colocar, e aí aquilo foi maravilhoso, foi uma bênção. Mas essa criança não vai ter estrutura para receber o elogio, ela não vai ter estrutura de uma investida que vai vir contra ela. Então a gente vê hoje muitas pessoas querendo construir um ninho nas redes sociais, onde está cheio de predadores. Não, olha, esconda os seus filhotes nas copas das árvores,
nos lugares mais altos que existe, dentro da igreja, no corpo de Cristo. E isso é uma realidade hoje muito grande. E nós temos um refúgio, né? Nós temos um corpo, como o pastor falou, um corpo de Cristo que nos preserva, que nos alimenta, que nos corrige, não é? Então, quando nós escondemos a nossa família no Senhor, na obra do Espírito, nós estamos preservando a vida naquele lar. Você pode ver filhotes de passarinhos, a mãe fica em cima ali, o pai fica ali, ele não expõe o filhote ao mundo já, espera criar estrutura, espera criar penas, não é? Então hoje nós vivemos um mundo de imediatismo, né? A criança mal nasceu e está sendo exposto, e é uma fala, e é uma foto, e isso faz parte da vida até, natural a todos nós, mas nós temos que ter a sabedoria de não expor isso aos predadores. Não é? Amém. Olha, eu acho que a gente podia parar por aqui, que é do tempo, Ótimo. e no segundo programa continuar. Bom. E no segundo, a gente fazer uma diferenciação entre, que eu vou chamar assim, de forma didática, o pai pardal e o pai andorinha, que o texto mostra uma diferença entre esses dois tipos de ninhos e de pais. E nós tratamos isso na próxima reunião. Amém. Muito bom. No próximo programa. Pai do Senhor Felipe. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor Guilherme. Pai Senhor, Deus abençoe. Nós estamos chegando ao fim. E todo ninho está apoiado sobre algo. Os pássaros, quando fazem o ninho, eles apoiam aquele ninho em um galho, em uma ponta de um telhado, em uma árvore. E aí fica a pergunta: no que você tem apoiado a sua família? O seu lar está apoiado sobre o quê? Sobre quem? Aqui nesse salmo, eles decidiram, eles escolheram construir o ninho deles nos altares do Senhor. Uma cena extraordinária, você imaginar os altares do Senhor e chegar ali e encontrar um ninho. Construa a sua família, apoie a sua família nos altares do Deus vivo, porque é o lugar mais seguro, que tem mais estabilidade para a nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a todos a paz do Senhor.